Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Começando mais uma segunda-feira, mais um dia de estudo, começo do outono aqui no Brasil, né? Diminuição de temperaturas, para quem gosta como eu, maravilha, para quem não gosta, um pouco chato, mas não dá para agradar a todo mundo, né? Como estão? Tudo bem? Bastante gente hoje aqui presente. Muito obrigado por virem. Obrigado a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, a vocês que baixam os áudios no SoundCloud, a vocês que de todas as plataformas também, queria dar aqui o meu parabéns à figura do José Aparecido e a todos os envolvidos, incluindo vocês, pelo número de 100 mil inscritos no canal da Rede Amigo Espírita no YouTube. É um número muito grande de pessoas conectadas aí, né? Quem tem canal sabe o tanto que é difícil chegar a 1.000, 2.000, imagina 100 mil. Então a Rede Amigo chegou a 100 mil e isso se deve a toda a divulgação e a todo o material produzido por vocês, por nós todos, tá bom? Então é isso aí, deixo aqui os meus parabéns à figura do José Aparecido, que é o cabeça, né? Vamos para o YouTube. Pierre, Maria de Fátima, o Cristiano, a Luciene, o Dioclésio, a Helenice, a Elisa, o Mário, a Maria de Fátima. Se eu falar duas vezes, não liga não, porque não dá para ter o controle, né? A Rita de Cássia, que não é de Juiz de Fora. A Elisete está aqui no Hangout também. Né, legal. A Rita de Cássia de Juiz de Fora. Jussara também aqui. A Cristina, a Maria Lourdes, Virgínia, Antônio Viana, Levaristo, a Celeste, a Soraya, o Emerson, a Aline, a Valéria, a Beth, a Maria, e agora vai todo mundo. A Nelly, a Célia e a Maís, e aqui o Sebastião também, e aqui no Hangout, quem temos? No Hangout, quem deixou o nome foram a Socorro Pereira, de Paulista, Pernambuco, o Haroldo Assis, de Rio Grande da Serra, São Paulo, o Roberto Camurça, de Manaus, Amazonas, ainda é boa tarde lá também. A Fernanda Dolce, de São Paulo, capital, a Flávia Souza, de Limeira, São Paulo, a Shirley, de Pirituba, São Paulo, hoje os paulistas aqui, a maioria, a Luzia Lobato, de Natal, Rio Grande do Norte, para quebrar, a Elisete Prete, da Suíça, a Cristina Assunção, de São Mateus, do Espírito Santo, aqui a Rita, de Juiz de Fora, Rita Almeida, Estela Xavier, de Blumenau, Santa Catarina, Viviane Paiva, de Fortaleza, Ceará, Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. Então, não é hegemonia paulista aqui na sala. É isso aí. Pessoal de Goiânia, Belém, todo mundo aqui, tá? Só para esclarecer, porque às vezes as pessoas vão chegando depois que os estudos já vão começando, eu só falo a cidade das pessoas que estão no Hangout, porque eu tenho um recurso que me facilita isso, tá bom? Quem está no YouTube eu só mostro, e aí aparece na tela para todo mundo ver. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Queria avisar também que estarei em Bauru em data próxima, na minha página tem mais informações, irei a Bauru, interior de São Paulo, pela primeira vez. Encontro de número 81, o encontro que foi interrompido na semana passada por problemas técnicos. Hoje encerraremos o capítulo 9, Viciações Mentais, no subitem 9.4, o medo da morte, parte única. Então vamos falar de morte. Tema importante, é um tema muito útil, e é uma coisa muito difícil de ser colocada, né? Quem leu o meu livro Angústia do Crescer, viu que eu tenho um capítulo só sobre o morrer, né? Onde eu elaboro justamente só sobre a morte, porque é algo que precisa ser quebrado como um tabu, assim como nós vamos quebrando que a sombra é ruim, que a treva é ruim, que o diabo não existe, a morte também tem que entrar num momento de ser quebrada nesse estigma, nessa noção que se tem dela, e aqui é um primeiro passo, tá? Porque o que define o indivíduo reencarnacionista, e o espiritismo é reencarnacionista, crê na reencarnação. Eu digo que o espiritismo é reencarnacionista porque não só ele crê na reencarnação, mas a base do espiritismo é o reencarnacionismo. Então,
enquanto eu não compreender o que é a morte em um nível mais amplo, o reencarnacionismo não fica solidificado em mim. A fé no reencarnacionismo, então, passa pela ausência do medo da morte. Não significa não ter o medo da morte, eu vou sair por aí saltando de avião sem paraquedas. Não é este medo da morte, tá? Mas é aquele medo que se refere a: será mesmo que eu vou continuar? Será que as pessoas vão se lembrar de mim? Este medo de que a morte pode te modificar como ser, como nós sabemos que não modifica, mas é importante ter uma base teórica para isso. O medo da morte, indo Joana, o medo... Não sei se voltou, se não voltou. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu entrar aqui, eu acho que caiu. Esse estudo tá difícil de acontecer. Pessoal da rádio, o link caiu aqui no Hangout, eu estou tentando retornar, mas eu não sei exatamente por que aconteceu isso. Tá, então vamos ver. Se vocês do YouTube estiverem vendo alguma coisa também, quiserem dar feedback, tá tendo feedback aí, eu preciso do feedback de vocês, porque caiu mais um problema técnico, esse estudo tá difícil de acontecer. Tem imagem, som ok, te ouço, só tem som. Tenta dar F5 aí, porque aqui para mim voltou a imagem, tá? Dá F5 para ver a imagem. Vocês do Hangout estão vendo também? Então vamos lá. Vou ter que pôr de novo aqui. Muito estranho. Só áudio sem imagem. Aí fica difícil. Se vocês me disserem que eu vou ter que começar de novo, talvez. Que não tem imagem, eu sei. Agora eu preciso que me digam se a imagem volta. Vou desativar, ativar de novo. E voltou a imagem? Voltou. Tá. Beleza, então. Vamos seguir. Começar de novo essa parte aqui. Fica gravado no YouTube mesmo, então não tem problema, é só passar um pouquinho à frente. Seguindo, então. Hoje vai, tem que ir, não, hoje vai de qualquer jeito. Vamos lá, então, Joana. O medo da morte resulta do instinto de conservação, que trabalha em favor da manutenção da vida. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, no corpo, como fora dele, no espírito. É isso aí. A morte não quer ser desmistificada? Pode ser. O medo da morte, segundo Joana, resulta do instinto de conservação, que trabalha em favor da manutenção da vida. Isso também está escrito assim no Evangelho, tá? Se eu não me engano, no Evangelho. Ou no Livro dos Espíritos, e em algum lugar isso está descrito assim. Vou dar continuidade aqui, porque agora o que caiu foi a rádio. Paciência, paciência. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação no corpo, como fora dele no espírito. Portanto, aqui o que Joana coloca de importante para nós? A vida não está vinculada ao corpo. A vida, tá bom? Então, o que significa? Onde está a vida? A vida está no espírito. Certo? Como a vida está no espírito, quando o espírito vem para o corpo físico manifesta a vida, mas esta vida não é do corpo físico. Tanto que a reencarnação é possível, mas a ressurreição não. Certo? É por essa diferença, porque o corpo físico, a vida que ele tem, aquela vida biológica, ela é animada por esta energia, por esta vitalidade que vem do espírito. O espírito se ausentando, não há mais vida naquele corpo, a não ser que fique funcionando mecanicamente por aparelhos, mas aí também não tem vida. Que é como acontece a morte cerebral e tal. Na morte cerebral, quando as pessoas falam assim, vai doar órgão, não vai doar órgão, muitas pessoas não sabem.
E no período que eu fiquei na UTI, como psicólogo, eu vi isso, né? Tem uns testes e uns exames que têm que ser feitos para identificar se o indivíduo teve realmente morte cerebral, para que os órgãos possam ser doados, porque aí os órgãos ficam todos ali sustentados por aparelhos. Tá? E estes testes são extremamente agressivos para o corpo físico, sabe? De pingar água a temperaturas baixíssimas, 2, 3 graus, no tímpano do indivíduo, colocar luzes muito fortes no olho para ver se a pupila dilata ou não dilata, né? Fissurações não, mas pressões que causam dor e tal, estímulo doloroso. Então significa que não tem nada ali. Porque na vida tem o doer, na vida tem o prazer. Quando a vida é meramente orgânica, não tem. Por isso, se você corta uma árvore, você não está causando sofrimento a essa árvore. Essa árvore não está sofrendo. Cortou o meu galho como se um ser humano perdesse o braço. Tá? Ela tem a noção de que algo está acontecendo, mas não uma dor, porque a vida que habita ali é uma vida diferenciada. Ela é mais orgânica ainda do que realmente espiritual. Fica claro isso? Sim, por isso somos imortais, colocou bem o Sebastião aqui, tá? Então essa é a diferença, esse slide é importante por isso, tá? Porque ele coloca assim, ó, a vida, no entanto, ou seja, tem uma negativa aqui, dizendo que não está lá, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a encarnação, como fora dela durante o espírito. Então, tanto no corpo quanto no espírito, a soma dessas experiências definem o meu ser vital. Eu vivo, eu espírito imortal, que não posso ser destruído, mas o meu corpo pode. Então, o que seria o medo da morte? Ele resulta do instinto de conservação que trabalha em manutenção da vida. Vamos diferenciar isso aqui agora também. Tá? Esse slide é um pouco mais complexo, porque ele traz uma bagagem muito grande. Quando eu imagino essa associação, né, de manutenção da vida, eu estou entrando em questões também relacionadas ao sistema nervoso central, da adaptação, da homeostase, do alarme, do choque, dos instintos de conservação. Sempre que eu estou em uma situação de risco, o meu corpo ativa isso com este alarme, depois eu tenho o choque, o contra-choque, e nesse momento eu reajo à situação. Minha pupila dilata, o meu tônus muscular fortalece, para que eu possa pular um muro, para que eu possa agredir a pessoa, me defender dela e tal. Isso é inconsciente e isso não é algo que possa ser controlado. Tá? Então, algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, que quando o indivíduo... hoje isso não é muito tão comum, né, mas houve uma época em que era. Quando o indivíduo joga o carro de um penhasco, eu digo que não é comum porque hoje tudo tem guarda-rail, tá? Não é tão fácil. Mas quando o indivíduo joga o carro de um penhasco para cometer o suicídio, muitas vezes eles diziam que lá embaixo, onde o carro tinha caído, o indivíduo estava morto, baseado nas análises de perícia, é óbvio, eles encontravam a pessoa com o pé no freio. Porque assim, eu conscientemente quero cometer o suicídio, eu conscientemente jogo o carro do penhasco, mas enquanto ele está caindo tem uma força maior que eu que me faz pisar no freio, como se eu pudesse frear o carro no ar. E esta força é o instinto de conservação. Ou o indivíduo que se joga de um penhasco, de um prédio sem o carro e cai abanando as mãos, tá? É uma ilusão. Quando você está na beirada de uma piscina e alguém te dá um empurrãozinho e você, antes de cair, dá aquela balançada, isso é o seu instinto de conservação. Você não tem controle sobre ele. Então é muito difícil que uma pessoa consiga tirar a própria vida simplesmente de boa. Como eu coloquei aqui, quem corta os pulsos é encontrado segurando o pulso, quem é enforcado é encontrado com resistência porque tentou tirar a corda. É muito difícil, porque é uma força maior do que a do indivíduo. Ela é instintiva, não tem nada a ver com o racional, então ela não quer saber se você quer ou não se matar. Ela vai fazer o possível para que você possa permanecer. Seria, na visão psicanalítica, a pulsão de vida. Tá bom? Então, ela coloca nisso aqui. É parte do nosso processo de querer estar vivo, só que a vida não é fisiológica, a vida é espiritual. Então, significa que a nossa sensação materialista, de que as coisas possam nos atingir, é que nos causam esse medo também no corpo físico. Vocês se lembram do filme Ghost, do Outro Lado da Vida? Acredito que quase todo mundo assistiu esse filme. Depois que o protagonista morre,
ele volta em espírito. E aí, quando a mulher está passando para lá e para cá, e ela vai em direção de bater nele, ele dá uma recuada, como se a mão fosse... Ela não está vendo, ela vai atravessá-lo, né? Então, nesse processo, ele se esquiva, como se ele pudesse ser atingido pela mão dela. Aí ele descobre que ele não pode ser atingido pela mão dela. Tá? E vários filmes que tem fantasma mostram isso, né? A pessoa fica com medo, assim, joga e tal. Então, isso demonstra que está no mental. Eu desencarno, aí eu estou em espírito, eu vou atravessar a rua, vem um caminhão, eu saio correndo, porque eu acho que o caminhão vai me atropelar, mas o caminhão não vai matar o meu espírito. É isso que eu quero chegar. Então, quanto mais nós somos materialistas em espírito, quanto mais o espírito imagina que tudo isso aqui é a nossa realidade, que não existe algo maior que isso, mais ele vai sofrer, porque nele o instinto de conservação vai ser mais forte, porque nós sabemos que o instinto são mecanismos primitivos, e o ser superior, ele está distante do primitivismo, e o ser inferior, próximo ao primitivismo. Então, quanto mais o meu instinto comanda, menos superior eu sou. Tá? Mas não vejam assim, inferior, superior. Eu estou falando de bilhões de possibilidades entre um e outro. Quando eu falo que eu sou inferior, eu não estou falando que eu estou aqui com um tacape tentando fazer fogo com pedra, tá? Eu sou inferior no processo do que seria um anjo que não precisa mais passar pela experiência probatória na carne, tá? É isso que tem que ficar muito importante aqui. Essa sensação que nós temos de que seremos destruídos. Seguindo. Aqui tem uma nota do expositor no livro O Céu e o Inferno, na parte 1, capítulo 2, Temor da Morte. Allan Kardec traz o seguinte: o temor da morte é efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento, que sem esse freio o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para seu próprio adiantamento. É por isto que, nos povos primitivos, o futuro não é mais que uma vaga intuição, depois uma simples esperança, e mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalanceada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte, mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. Maravilha, né? Veja que usa até a mesma palavra. Ó. Joana de Ângeles. A morte resulta do instinto de conservação. Allan Kardec no Céu e o Inferno. É consequência do instinto de conservação. Tá? Então tá aí. Por que o medo da morte é necessário? Por que é uma sabedoria da providência? Porque sem ele morreríamos muito mais. E morrendo muito mais, nós temos que ter em mente o seguinte: eu posso encarnar o quanto eu quiser, o espírito é imortal, eu não vou morrer nunca, então eu não tenho pressa, tudo bem, mas o processo de encarnação não é uma coisa tão simples para se jogar fora e fazer toda hora. Tá? Tem que ter pessoas disponíveis para gestar um bebê, tem que ter um útero que segure. Muita mulher, quase todas não, mas muita mulher acaba abortando na primeira gravidez, por isso que agora tem essa cultura de só avisa que você está grávida depois do terceiro mês, porque aí a gravidez fica mais sólida, tem menos chance de um aborto espontâneo. Eu estou falando do aborto espontâneo. Então tem que funcionar. Os genes têm que ser legais, né? A mulher tem que suportar os 9 meses da gestação. Algumas acabam abortando espontaneamente, outras por pressão, porque o marido deixa, ameaça, né? Ou pessoas que fazem isso para se vingar. Tantas histórias aí de a mulher não quer mais ficar comigo, aí o cara mata os filhos e depois se mata. Então vejam o quanto é difícil. Para nós que estamos aqui, é muito fácil. Por isso que eu sempre digo, sempre repito uma frase que tem na internet: só é a favor do aborto quem já nasceu. Quem já nasceu é a favor do aborto. Agora tudo bem, pode matar todo mundo aí. É mais ou menos assim, tá? Então,
quando eu imagino essa noção do quanto é difícil ter uma oportunidade de encarnação, às vezes eu me esqueço de quantas pessoas morrem com um dia de vida, com um ano de vida, com 10 anos de vida. Então, se você chegou aí aos 70, 80, 50, 35, você suou para chegar. O teu instinto de conservação te tirou de muita furada. Te fez de tirar de muita coisa, além da intuição, é claro. Falou, não pega o carro agora não, espera 10 minutos. Não vai por essa rua não, vá por aquela. Opa, você está dormindo, acorda. Então, tem muita coisa assim que vai nos fazendo entender o que é isso. Tá? Esse movimento. Então, não é uma coisa para se jogar fora, mas um corpo ali, tudo bem, faz outro, não se faz outro. E cada vez menos as pessoas querem ter filhos. Tá? E as pessoas não querendo ter filhos diminui a chance de encarnação. Então, se eu não tivesse esse instinto de conservação e jogasse fora a vida de qualquer jeito, ia ser muito difícil poder voltar, ia ser um processo que ia atrasar muito, assim, a evolução nossa. Então, mas o que é colocado aqui? Isso é para sempre? Não, é momentâneo e, como eu coloquei anteriormente, está ligado ao grau de evolução do espírito. É necessário enquanto o homem não for bastante esclarecido as condições da vida futura. Portanto, quando o homem for bastante esclarecido, não será necessário um instinto de conservação, porque ele já terá uma noção da responsabilidade que é estar num corpo físico. O Emerson tem orgulho dos seus cabelos brancos. É isso aí, tem que ter mesmo, porque é muito difícil chegar nisso. Parece fácil, mas não é. Tem muito processo que pode te tirar no meio do caminho. Como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio é o instinto de conservação, nos levaria, aqueles que não são totalmente conscientes disso, a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu próprio adiantamento. Porque o medo da morte não se refere só, eu tenho medo de tomar um tiro e morrer. O medo da morte também está relacionado àquela pirâmide de Maslow, que a administração estuda bastante, que vem da psicologia também, tá? Que são as necessidades básicas. Quando você perde o emprego, você tem medo da morte. A morte de eu não vou conseguir pôr comida em casa, o que eu vou ser, né? Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Quando você está num relacionamento, está tudo feliz e você fala, vamos comprar uma casa, mas e se essa pessoa me trair? E se esse casamento não der certo? Eu faço comunhão de bens ou eu faço separação? Isso tudo é medo da morte. Tá? É o medo de que algo venha de fora e tire de você as condições de viver. Então, sem o medo da morte, as pessoas talvez falariam, quer saber, eu não vou fazer nada, eu vou morar na rua. Eu vou morar na rua. Nem todo morador de rua é um pobre coitado que a sociedade o colocou naquele local. Tem gente que está lá porque quer e não vai sair. E você fala, não, vamos voltar para casa. Ele fala, não quero. Fiz amizades na rua, aprendi a viver na rua, eu quero ficar aqui. Isso existe. Então, se nós não tivéssemos esse medo, nós largaríamos o trabalho, porque é difícil trabalhar, é muito mais fácil fazer nada. Correto? É muito mais fácil fazer nada. E aí você vai aprendendo a lidar com aquilo. Algumas pesquisas mostraram que tem indivíduo que pede dinheiro em semáforo que faz R$ 2.400, R$ 2.500 por mês pedindo dinheiro em semáforo. Você faz isso? Tá? Então, quer dizer, se nós não tivéssemos essa responsabilidade, que é um medo que vem, talvez nós todos fizéssemos essa escolha, deixa para lá. Tá? Então, o espírito que é consciente disso, ele nasce na pobreza, e na pobreza ele se esforça. É essa molecada aí que estuda com livro didático jogado no lixo, é essa molecada que começa cedo ajudando a mãe e não sei o que, vai produzindo coisa e depois vira empreendedor. Tem um monte de empreendedor aí de coisas que você compra, de franquias que tem 100 lojas, que mexem com bilhões de reais, que começaram vendendo caneta, vendendo relógio do Paraguai, contrabandeado para lá e para cá. Então, assim, o mercado se sustenta. Em contrapartida, tem indivíduos que já nasceram com tudo pronto e não sabem fazer nada, não sabem trocar um bujão de gás, não sabem fazer um arroz na panela, porque nunca precisou. É isso que eu quero dizer. Quando o espírito é consciente da responsabilidade que é estar encarnado, ele não teme a morte. Ele teme a ausência de construções durante a sua vida. Isso é a morte que ele teme. Não é aquela morte, eu vou morrer, vão tirar de mim, o meu emprego, e agora, meu cabelo está caindo, apareceu uma ruga. Este é o medo da morte inferior. O medo da morte superior é aquele, eu estou aqui
com inteligência e não estou produzindo para ajudar as pessoas. Eu estou aqui com o coração disponível e não estou conseguindo servir ao sagrado. Essa é a diferença que vai nos limitar quem é espírito que ainda está apegado à matéria e aqueles que já estão em um grau de sublimação um pouco maior. Aí a Estela colocou aqui, eu conheci muita gente que vivia na rua porque quer. E vivem mesmo. A Viviane disse que está tentando engravidar há 5 anos e até agora nada, viu só? Tem muita coisa envolvida. Isso é muito comum. Tem gente querendo engravidar, não consegue, tem gente abortando um atrás do outro. Infelizmente, é essa falta de responsabilidade que está sendo colocada aqui. É por isto, continuando em Kardec, é por isto que nos povos primitivos o futuro não é mais que uma vaga intuição. Lá nos primitivos, assim, o futuro é intuição. Depois, à medida que vai evoluindo, vira uma esperança. Tomara que exista vida após a morte, é quando você começa a ter aquelas noções filosóficas. Será que existe vida? Será que não? Que as pessoas começam a questionar isso. E mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalanceada por um secreto apego à vida corporal. Este é o local onde nós espíritas, a maioria, estamos. Tá? Um secreto apego à vida corporal. Então eu tenho certeza que existe vida após a morte. Mas eu tenho um medo de perder esse corpo aqui. Eu já acostumei. Sabe aquele pijama que você usa e os teus filhos te dão um pijama novo e você fala, não, esse aqui já tá com a forma do meu corpo. Sabe aquela poltrona do papai que destoa totalmente da decoração da sala? É mais ou menos isso que nós fazemos com o espírito também. Mas eu já acostumei com o Vitor. Depois me coloca num corpo que não tem barba, né? Como é que eu vou ficar? É mais ou menos isso. Mas eu queria ter o olho azul, e agora vai que eu venho para um corpo que não tem olho azul, ou que não é alto, que não é baixo. Tudo isso aí são apegos, assim. Principalmente quem investe muito no corpo, na parte física, né? De condicionamento físico, fica mais apegado ainda. Tem que começar de novo, um bebezinho e tal. Então, esse apego, nós estamos mais nesse processo, mas a maioria das pessoas com quem nós convivemos que não são reencarnacionistas, elas ainda estão aqui, ó. Uma simples esperança. Qual que é a esperança de alguns protestantes, por exemplo? Que Jesus vai voltar. Mas é assim, né? Não, eu tenho certeza que Jesus vai voltar e ele vai pegar os escolhidos e os que não forem escolhidos ficarão e sofrerão porque o diabo será liberto. E aí a pessoa olha pela janela e fala, e aí Jesus, quando é que você vem? Cadê esse Jesus que não chega? E esse Jesus vai chegar ou não vai chegar? O que eu faço? O que eu faço? Ele vai ficando assim, tem uma esperança que não é. E aí começa a atacar. Eu vejo muito isso em comentário de Facebook. A pessoa faz uma piadinha ou alguma coisa, deixa Jesus chegar para você ver o que ele vai fazer com você. Pelo amor de Deus, esse Jesus aí eu não quero nem amizade. Um Jesus que vai me punir porque eu fiz uma piadinha com esse cara, eu é que não quero conversar, não é ele que vai chegar em mim e falar, olha, você se afasta de mim porque eu não te conheço. Não é ao pé da letra que se leva. Tá? Mas as pessoas ficam assim, é como se fosse um irmão mais velho que vai vir para me bater, sabe? Deixa meu irmão chegar, você vai ver só. Quando Jesus chegar aqui, você vai ver. E muitas dessas, no momento, se isso que elas acreditam for realmente verdade, ficarão para trás. Tem um filme que fala disso, né? Acho que se chama Deixados para Trás. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso, né? Fala desse momento do Apocalipse, quando não aparece a imagem de Jesus, mas assim, os escolhidos são levados e na Terra só fica o caos. Se eu não me engano, chama-se Deixados para Trás. Se alguém também tenha visto, dê um feedback aí. Então imagina, é uma esperança que eles têm, né? Nós temos a certeza, mas não significa que não temos esse secreto apego à vida corporal. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte, mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. Maravilha! O Simar coloca aqui, hoje uma pessoa no ônibus me falou que o Brasil só melhora quando Jesus voltar. Imagina quando ela descobrir que Jesus nunca se foi, né? Voltando em Joana. O desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. O fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico das transformações moleculares do corpo.
Com o desaparecimento da forma, suspeitou-se que haveria o aniquilamento da essência, como se essa fosse derivada da matéria e não a sua responsável. Então a pessoa vai fazendo esse link, né? A Joana aqui vai fazendo esse link para mostrar como era antigamente. Tá? Quando as pessoas não conheciam a imortalidade, tinham essas informações fragmentárias, aí cria-se essas lendas e fantasias de céu, de inferno, de punição. Tá? E aqui eu abro um parênteses, porque nós estamos aqui, vários de vocês têm filhos, vão ter filhos. Fica aqui uma sugestão. Nunca, em hipótese alguma, diga para o seu filho ou sua filha: não faça isso que Deus castiga. Nunca. Tá? Porque se você criar esse Deus, é muito difícil tirá-lo depois. Tá? Então, ensine causa e efeito, que é uma extensão, uma lei de Deus, mas não ensine sobre Deus porque você não sabe sobre Deus. Nós sabemos que Deus é amor, mas concebemos exatamente o que é amor? Podemos dizer que Deus castiga? Tá? Então, a partir do momento que eu falo, não faça isso que Deus castiga, a criança fica com medo de Deus. E o medo de Deus se associa ao medo da morte, porque eu sei que a hora que eu morrer, eu vou confrontar Deus. Então, se eu sei que eu fiz besteira e Deus vai me castigar, eu não quero morrer. Quando eu compreendo que Deus é amor e que o corpo físico é transitório, eu compreendo assim, Deus está o tempo todo comigo, então Deus não está me castigando. Eu apenas colho o que plantei porque existe uma lei chamada causa e efeito. E esta lei é aplicada a todos, não importa cor, raça, conta bancária ou cargo, status quo. Muito mais. E eu também fui criado nessa geração assim, Deus castiga, deixa, o anjo vai punir, vai ficar com a cara torta. Eu tinha medo de anjo, tomara que um anjo não me veja fazendo careta, se ele falar amém, eu fico com a cara torta. Então eu tinha medo de anjo, tinha medo de amém, e ficava fazendo careta escondido, brincando com a sorte, assim, ó. Olha, eu tô com 32 anos e não fiquei com a cara torta, quer dizer, nenhum anjo passou por mim nesse tempo todo. É mais ou menos isso. Parece pequeno, mas começa daí. São repetições dessas lendas e fantasias que agora parecem tolas para nós, mas que nortearam a sociedade por vários séculos. Era simplesmente isso. Deus castiga. Dê o seu dinheiro, senão Deus castiga. Confesse, senão Deus castiga. É complicado. O papai do céu não gosta. Mas já imaginava Deus com cara brava, reprovando, né? Tradições foram feitas para ser quebradas, Luzia. Estamos aqui para isso. Tradição. Não. A tradição, ela se refere a que a Luzia colocou. Combato muito isso aqui em casa, mas é tradição, né? A tradição é o indivíduo que finca a bandeira no processo evolutivo como se ele já tivesse chegado no topo. Então, tradição, assim como o recorde em Olimpíada, são feitos para serem quebrados. A tradição significa que o indivíduo acredita que chegou no ponto máximo. E não dá para acreditar nisso, estando num planeta ainda transitório como a Terra. O fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico das transformações moleculares do corpo. É só isso que acontece com o corpo físico. Chega uma hora que ele pifa, não aguenta mais. Não consegue mais fazer as suas funções. Claro que se você colocar muita substância tóxica, vai piorar, vai aumentar a chance disso acontecer, comportamento de risco, mas mesmo se você fizer a dieta maravilhosa e se comportar de forma perfeita, existe um limite que você vai viver. Ninguém vai viver 150, 200 anos tão logo. Futuramente, eu creio que isso será possível. Com o desaparecimento da forma, suspeitou-se que haveria o aniquilamento da essência, como se essa fosse derivada da matéria e não a sua responsável. Seguindo. Para atenuar-se o desconhecimento, compuseram-se os funerais, as cerimônias e ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade imortal. Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. E aqui fala muito em cima também do que eu coloquei no livro Angústia do Crescer. Tá? Para atenuar o desconhecimento, fizeram funerais. O que eu coloco no livro? Você entende o peso que a morte traz, a reflexão que ela leva e o medo e o respeito que se tem por ela, quando o número de familiares presentes em um velório é 99,9% das vezes superior
ao número de familiares presentes em uma maternidade. Quando um bebê nasce, a pessoa fala, depois eu vejo, ano que vem eu passo aí e tal. Mas quando morre, para o que está fazendo, vem de avião. Então os encontros familiares costumam ser assim. Só no velório você viu pessoas que você nunca mais viu. Você não viu na sua formatura, você não viu no nascimento do seu filho, você simplesmente não viu essas pessoas. Por quê? Porque o nascimento é uma coisa que, tá, tudo bem, legal, depois eu vou aí. Mas a morte, não, eu tenho que ir. Eu tenho que prestar essa homenagem. Tá? E não é bem assim. Então eu já deixo aqui também o meu relato, que o dia que eu desencarnar, eu gostaria que fosse feito, não um velório, né? Não deixe o cadáver ali num caixão, que isso, né? Crema, doa tudo e crema o que sobrar. Mas eu gostaria que fosse feita uma reunião, tá? Eu tô deixando aqui de verdade. Uma confraternização com a música de fundo jazz, porque se eu estiver ali eu vou gostar de ouvir um jazz, e que as pessoas fiquem ali conversando sem luto, sem, que legal, tal, sobre o trabalho, sobre a proposta, para que se crie uma egrégora que facilite a minha transição. Mas, por favor, sem choro, sem vela, sem lágrima, porque isso aí não faz sentido, tá bom? Então não me velem de forma nenhuma, né? Celebrem. Celebrem porque o Vitor saiu da cela, o Vitor recebeu a alta, o Vitor cumpriu sua pena. Faz um jantarzinho vegano também, tá? A Estela quer um rock anos 80 ao fundo também, muito bom. É isso aí, a Débora também pediu isso para a família delas. Ai, ai. Esse, o Epitáfio já tá pronto aí. Tá bom? Brincadeiras à parte. Esses recursos são valiosos para os familiares. Quais recursos? O funeral, porque o indivíduo não é isso, né? Parece que teve um cara aí que fez, né? Ele simulou a própria morte e ficou no próprio velório, no caixão, só para ver quem iria, né? Não sei se foi um homem ou uma mulher, só para ver quem iria, o que fariam, se as pessoas dariam. Quer dizer, não é nesse momento. Mas quem vai no meu velório? Eu vou te contar um segredo. Se as pessoas não aparecem na tua casa, mesmo que você convide, você tem que convidar para tomar um café no domingo à tarde, né, ou para bater um papo, assistir um jogo de futebol, então não é o seu velório que vai fazer diferença se elas são importantes para você ou não. E se você também não se movimenta em direção na vida das pessoas, não adianta depois ir lá no velório. Porque no fim fica, a pessoa dá uma olhada no caixão e lá do lado de fora do velório fica aquele bate-papo, né? Os homens conversando de um lado, mulheres conversando de outro, parece assim, que tá num rancho. Pelo menos quase todos os velórios que eu fui ficaram assim. Aí algumas pessoas já estão fazendo piadinha e tal, chega perto lá, baixa a cabeça. Quer dizer, isso aqui está interno em nós. É um respeito à morte relacionado ao medo, assim, eu fiz a minha parte, tá? Estive lá, então agora eu estou isento de passar por isso aí. O Thiago já estava pensando num churrasquinho de papelão. No meu não vai rolar não. Faz o... Papelão pode levar, mas a carne não. Ok? Por que são importantes para os parentes e amigos? Desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos com os que são desalojados do corpo. Tá? Então aí fica assim. Peraí. Deixa eu remover aqui. Pronto. Isso. Deixa eu só arrumar um negócio no chat aqui. Pronto. Então, a partir do momento que eu tenho essa noção do que é importante, do que não é importante, eu crio esse culto, né, de que a morte transforma o indivíduo em santo. Nossa, era uma boa pessoa, tinha tantos sonhos. Qualquer programa que você assista, desses que mostram a morte, Cidade Alerta, Brasil Urgente, todas as pessoas que morrem, aí entra um pouco do sensacionalismo da mídia, porque quer vender a imagem, todos eles eram bons. O garoto tomou um tiro, não sei o que e tal. Não, o garoto tinha tantos sonhos, estava trabalhando para comprar o carro dele e tal. Todo mundo que morre vira santo. E aí você vai ver a fundo, lá nas investigações, tem o garoto estava envolvido com tráfico, com contrabando, mexeu com a mulher do outro, batia na esposa, os vizinhos não aguentaram. Quer dizer, nem todo mundo que morre vira santo e nem todo mundo que morre
vira demônio. Então nós temos que ter isso com muita clareza, assim, né? Que calma lá, tá? O indivíduo desencarnou, mas ele não ficou bom porque ele morreu, não passa por um filtro purificador. Ele continua o que ele é. Então, se ele era mau caráter aqui, agora o que deixou de ser mau caráter é aquele corpo que está no caixão. Mas o ser que o habitava continua mau caráter. Vamos em frente. Para o espírito, somente valem os sentimentos, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão, especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal. Para o espírito, somente valem os sentimentos, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão, especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal. Todo o resto é ritual. O ritual pode favorecer a este momento e tal? Pode. Não estou dizendo que não presta para nada. Mas eu estou dizendo que não é isso que vai fazer uma diferença ou não. O indivíduo vai ficar sendo velado lá o dia inteiro e tal. O que vale de verdade é isso. Isso às vezes não acontece, porque no fim das contas, como eu disse, quem fica ao lado do caixão mesmo é o núcleo familiar. É a esposa, é o marido, é a mãe, é o filho. O resto dá uma visitadinha ali, dá um abraço, depois vai para fora bater papo, tomar café, e aí quando o padre, ou o pastor, ou o dirigente, ou quem quer que seja, vem para fazer aquela oração final, para fechar o caixão, aí eles voltam, abaixam a cabeça, acabou. Enterram, seguem, enterram, acabou. E hoje em dia tem gente tirando até selfie com o morto, né? Eu vejo fotos assim, a pessoa tira selfie lá, o cara morto aqui atrás de mim. Quer dizer, já se perdeu até o respeito que se tinha por esse ritual. Mas o importante aqui é isso, tá? Vibrações de autêntica afeição. Então, o Vitor desencarnou lá em São Paulo. Faça a sua prece da sua casa, não se preocupe com movimentação. Se quiser vir aí pro jazz vegano, venha. Mas não é isso que vai fazer diferença, tá bom? É o que fazemos em vida também que conta. Continuando. Em outras circunstâncias, porque a fantasia concebeu o divino poder com sentimentos arbitrários e apaixonados que perdoa e pune irremissivelmente, as consciências culpadas temem o encontro quando seriam duramente castigadas, elaborando inconscientemente mecanismos de evasão. Entendeu? O que eu falei de não falar para o filho Deus castiga? É por isso. Imagina que eu quero encontrar com Deus. Esse cara bravo, aqui para vocês que estão só no áudio, divino poder está com letra maiúscula. Em outras circunstâncias, porque a fantasia concebeu o divino poder com sentimentos arbitrários e apaixonados, que perdoa e pune irremissivelmente, as consciências culpadas temem-lhe o encontro, quando seriam duramente castigadas, elaborando inconscientemente mecanismos de evasão. Então, nós que somos espíritas não temos esse medo? Temos, porque, infelizmente, para algumas pessoas, essa imagem que era de Deus migrou-se para o umbral. Eu não quero morrer não, porque eu vou encontrar do outro lado. Quem vai estar lá? Será que aquela namorada que eu traí quando eu tinha 15 anos vai estar lá? Será que o pai dela vai estar lá? Será que aquele cliente que eu vendi um pneu de qualidade duvidosa vai estar lá? Então, quer dizer, se eu tenho a consciência culpada, eu não temo mais Deus. Pelo contrário, o espírito ele fala, bom, já descobri que Deus não é aquele homem assim, e que provavelmente eu não o verei tão cedo, porque eu tenho que ser de uma escala muito superior para compreender Deus, então eu estou tranquilo. Mas e o umbral? O umbral faz esse papel. Você vai para o umbral. E o umbral, na verdade, não é este lugar físico para onde se vai para ser punido, que seria uma representação de um purgatório dantesco, né, de Divina Comédia. Ele é muito mais um espaço mental onde pessoas de índole parecida congregam energeticamente seus vícios. E há uma grande ausência de virtudes, porque o indivíduo, quando está no umbral, ele tem essa experiência negativa. Então, quem faz um umbral ser um lugar ruim é a minha consciência pesada.
Quando eu estou tranquilo, que eu sei que eu fiz o meu melhor, mesmo que esse melhor não tenha alcançado projeção nacional, projeção grandiosa, mas tenha sido o melhor para mim. Eu passei a encarnação inteira lutando para parar de fumar e nos últimos 5 anos de vida eu consegui parar, tá bom. Não vai ter umbral para te punir com um monstro acorrentado te seguindo. Isso você acaba projetando se não tomar cuidado. Certo? Então, é colocar o seu pensamento aqui. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com as condições que eu tenho? O que me foi dado? Você é uma pessoa inteligente? Está usando isso para manipular os outros? Você é uma pessoa bonita? Está usando isso para abrir portas? Porque abre. Tá? É muito legal. Angelina Jolie fazer um trabalho de adoção na África, não sei o quê, porque é uma estrela e tal. Mas quantas mulheres também não fazem isso e nem aparecem porque não são tão bonitas, ou não são tão famosas, ou não são tão reconhecidas quanto ela? Então são pessoas que fazem o uso do poder que lhes é dado para alguma causa, como o Bonovox do YouTube, em causas ambientais. Então é isso que eu quero dizer. Você não precisa ser pobre, não precisa ser rico para ter algum valor, mas construir o máximo que puder. Quando há o desencarne, você sente, não tem essa coisa, eu serei levado para um umbral e lá vai ter uns bichos em forma de crocodilo. Não, não é assim não. Tá? É muito mais o seu estado mental que vai ditar em qual quadro você vai aparecer. O que deixou, por exemplo, o André Luiz tanto tempo no umbral? O quadro de vaidade dele, que era uma consciência. Certo? A vaidade dele, em nível de consciência, o deixou naquele quadro. Então, quando o sofrimento peraí, eu não tenho medo da morte, meu espírito não pode morrer. Mas tá vindo um monstro cuspindo fogo ali, não tem problema, meu espírito não pega fogo e as garras dele também não me atravessam. O que eu vou sentir são sensações mentais de dor, mas eu tenho consciência de que elas não estão acontecendo e que eu não posso ser destruído. Então você desconfigura. E aquele bicho que está vindo cuspindo fogo, na verdade é um cara que foi traído, foi machucado, foi ferido e está com muita raiva e está querendo expressar essa raiva dessa maneira. Então você vibra. Agora, quando você não tem essa consciência, ai meu Deus, um bicho correndo fogo, e sai correndo e tropeça no abismo, e rola, e cai na pedra, e rasga a roupa, aí chega naquilo tudo que você sabe. No fim, cai na lama, com lama até o pescoço. Certo? Então, tira essa conotação de que o umbral é feito para punir, é um estado transitório. Se você está com uma transição tranquila, vai ser só como parar um pouquinho numa rodoviária para esperar o próximo ônibus. Fica claro isso aí? Nós vamos parar numa rodoviária para ir para o próximo ônibus. Então, pode acontecer de você parar numa rodoviária muito ruim, cheia de bandido, e não ser assaltado. Porque você está tranquilo, você não está carregando nada de valor. Quando a tua consciência se apega aos bens materiais e fala, eu sou o bonzão, eu era o cara, eu era a mulher, eu era isso, eu era aquilo, é o teu tesouro. E aí eles vão te caçar. Então, não tendo tesouro, estando desapegado e compreendendo que é um estado transitório, você se senta ali esperando o ônibus passar para te buscar. E este ônibus, o que será? Equipes de resgate, que virão porque perceberão que você está em condições de ser levado. Tá? Não adianta trocar um pelo outro, senão dá na mesma. Deus castiga? Agora Deus não castiga, mas o umbral castiga? Então é a mesma coisa. Continuando. Às vezes se torna tão grave o medo da morte que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte em terrível atitude paradoxal. Não houvesse a morte física, e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Então, já que eu citei a Angelina Jolie, vamos falar dela. Estou com medo de ter um câncer de mama, então eu vou lá e faço uma mastectomia. Eu tiro meu seio antes que eu tenha um câncer no seio. Então, o que ela coloca aqui? O indivíduo teme morrer pela depressão, pela bipolaridade, ou até mesmo a esquizofrenia não vai contar, porque ele não tem muito controle do que ele está fazendo. E aí ele se mata. Eu vou ficar desempregado, eu me mato. Os meus filhos vão me deixar, eu me mato. Quer dizer, é o medo de uma morte simbólica, a morte da paternidade como eu concebo. Qual que é a paternidade como o indivíduo concebe? Ele chega em casa, os filhos estão lá, ele pode ou não dar atenção para os filhos, ele pode ou não brincar com os filhos, mas eles estão lá. E ele se habitua a isso. E a mulher está lá. Ou o homem, a esposa, o que quer que seja. Aí, de repente, a pessoa chega e fala, eu quero o divórcio e eu vou ficar com as crianças, e ele fala, não, agora eu vou chegar em casa e meus filhos não vão estar aqui, eu vou vê-los só de 15 em 15 dias, então ele prefere, ao invés de ver os filhos de 15 em 15 dias e aos poucos,
ir conquistando mais espaço ou se mostrando mais presente, ele se mata e fica sem nada. Então, quer dizer, para não ter que ficar pouco com os filhos, ele fica sem nada de filho. É por isso que é paradoxal, tá? É essa morte, o medo. Eu vou ficar desempregado, e se eu ficar desempregado eu vou passar fome. Antes de passar fome, ele se mata. Ele não se dá nem o direito de passar fome. Porque ao passar fome, o que aconteceria? Isso que está na continuação do slide aqui, ó. Não houvesse a morte física, o sentido da vida desapareceria. Troca isso aqui. Não houvesse o desemprego e o sentido da busca desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Quantas pessoas que são concursadas e têm a dita estabilidade continuaram estudando depois que passaram no concurso? Quantas você conhece que fizeram isso? Algumas fazem, porque querem melhorar de concurso. Mas aquela que fala, eu já cheguei onde eu queria. Quantas você conhece que falaram, não, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso técnico, vou ler um livro diferente, por isso. Tá? Se não houver essa proximidade com algo que eu possa perder, eu acabo me perdendo. E não busco mais. Então, aquele indivíduo que fala, eu estou diante de um desemprego, e nesse desemprego pode ser que eu more na rua, pode ser que ele precise passar por isso, para descobrir uma forma de não passar mais por isso. Então, tem gente que foi demitida do emprego de ganhava R$1.200, e aí entrou numa angústia desesperadora, começou a fazer brigadeiro para vender na rua, vendia mais ou menos, e etc. De repente estava ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil. Só que alguns não dão esse espaço para que a pressão surja e o indivíduo da pressão vá buscar. Vá se desenvolver, vou ler mais, vou pedir ajuda, vou bater na porta em porta, porque o orgulho não deixa, né? Como é que eu vou falar para os meus amigos que eu estou demitido? Como é que eu vou falar para as pessoas, por favor, me ajudem, eu estou precisando? Então, vai se afundando e depois comete o suicídio e alega, a sociedade, não sei o que e tal, quando, na verdade, foi um movimento interno de rebeldia, por não aceitar as consequências da vida. Nota do expositor. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, na edição de fevereiro de 1865, no item da apreensão da morte, Allan Kardec traz o seguinte: a certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha para o presente, ele, o homem. Com essa certeza, ele trabalha em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar os amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho e de crescer incessantemente em inteligência e imperfeição, lhe dá paciência para esperar e coragem para suportar as momentâneas fadigas da vida terrena. Que maravilha! A Sônia diz que está no fim da carreira, mas não consegue parar de estudar. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Vamos ver, vamos ver. A certeza da vida futura dá outro curso às nossas ideias, outro objetivo aos nossos trabalhos. Antes de ter essa certeza, nós só trabalhamos para o presente. Com essa certeza, nós trabalhamos em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabemos que nosso futuro depende da direção mais ou menos boa que dermos ao presente. A certeza de reencontrarmos os amigos após a morte, de continuarmos as relações que tivemos na Terra, de não perdermos o fruto de nenhum trabalho e de crescermos incessantemente em inteligência e imperfeição, nos dá paciência para esperar e coragem para suportar as momentâneas fadigas da vida. É um manual de como vencer o medo da morte e o que isso pode influenciar para nós. Como eu venço o medo da morte? Construindo a certeza da vida futura. E como eu faço isso? Estudando, meditando, entrando em contato. Não será só pelo intelectual, não será só pela literatura. São meditações que você faz e vai vencendo seus medos internos. Fecha seus olhos, vença seu medo do escuro, vença sua inquietação, atravesse sua neurose e você chegará num ponto de convergência entre o teu corpo físico e o teu corpo espiritual. E neste local, que é um local mediúnico,
você conseguirá constatar o que está buscando. Isso é possível. Não depende dos outros. Não fique esperando os outros fazerem uma palestra bonita para te convencer. Vá buscar aí dentro. Suas defesas não vão deixar no começo, sua neurose não vai deixar. Ah, mas tem uma mosca aqui. Não, mas esse barulho está alto, mas o ar-condicionado, isso e aquilo. Vá ficando. Um pouquinho mais a cada dia. Chegará um momento em que você chegará nesse cruzamento e, estando lá, terá condições de ir para onde quiser, tá? Dentro das limitações que um corpo físico provê. É claro. Tá bom? Voltando em Joana. Analisando-se a sobrevivência, fenômeno natural e consequência da vida, a existência terrestre adquire significado e a dimensão de tempo um grande valor. Por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, todo minuto e cada ação constituem admiráveis bênçãos e devem ser utilizados com sabedoria e propriedade, vivendo-os intensamente. A Cristina coloca muito confortadora essa exposição de Kardec. Concordo, todas são. Até as que são desconfortáveis. Eu gosto muito da forma como ele se posiciona. Analisando-se a sobrevivência, fenômeno natural e consequência da vida, a existência terrestre adquire significado e dimensão de tempo, um grande valor. A sobrevivência do espírito ao corpo físico. Então, quando eu entendo que o espírito sobrevive ao corpo físico, a existência terrestre adquire um novo significado de dimensão de tempo, um grande valor. Eu entendo que isso aqui não é para se jogar fora, isso aqui não é tudo. Isso aqui vai passar. E se eu não fizer nada, daqui a pouco meus filhos estão grandes, daqui a pouco eu estou lá com os cabelos brancos, mas não com essa virtude toda que foi colocada aqui, mas eu olho no espelho e falo, mas que hora que eu fiquei velho? Que hora que eu envelheci? Que hora que meus filhos cresceram? Que hora que minha esposa se foi? Cadê minha mãe essa hora? Aí o indivíduo está lá, com 70 anos de idade, chorando porque a mãe morreu. Chorando, minha mãezinha, não, como pode? 92 anos de idade, como pode ela estar viva, né? Isso é muito mais fácil, morrer do que estar vivo aos 92 anos de idade. Mas no hospital, quem trabalha no hospital vê muito isso. Às vezes chega uma senhora lá que já está assim, com o cabelo todo branco, você vê que tem uns 70 e pouco, carregando uma mais debilitada que ela ainda, e desesperada de perder a mãe. Porque não pegou a coisa acontecendo. Tá? Não entendeu que a mãe envelheceu, nem reconhece a si como velha nesse aspecto. Tá? E fica assim, eu sou jovem, eu sou isso, sou aquilo. Eu me lembro de uma mulher, na casa dos 74, 75 anos, que tinha o quadro dela, não a atendi, né? O que eu estou dizendo aqui não é estudo de caso, é uma relação de vida mesmo. Tinha muita solidão, reclamava muito de solidão, que não tinha ninguém e tal. 75, 74 anos. Aí foi convidar, nós fomos convidá-la, né? Eu e mais uma pessoa fomos convidá-la a participar de um grupo. Era um grupo da Universidade da Terceira Idade. E tinha teatro, tinha um monte de coisa, mas tinha muito, faziam excursões, eles iam para a praia, eles iam fazer aquelas academias ao ar livre. Tinha uma outra pessoa que eu conhecia que com 80 anos saía de casa de manhã e só voltava à tarde. Porque ficava o dia inteiro fazendo coisa. Ia dançar forró, ia fazer bingo, ia fazer pintura, fazia de tudo. E aí eu vou convidar essa pessoa. Não, vai lá, tem um pessoal. Eles se reúnem, tem grupo terapêutico, tem grupo de fisioterapia, tem um monte de coisa. Você vai aprender muita coisa e vai se livrar da sua solidão. Ela falou assim, eu não vou ficar lá com esses velhos. O que eu vou fazer no meio desses velhos? 75 anos. Tá? Ainda achando que o outro é velho, falando pejorativo. Quando eu falo velho aqui, eu não estou falando pejorativo, tá? Estou falando de tempo de decorrido na vida. Mas ela jogou tipo, um velho, o que eu vou fazer com esses velhos? Então, tem essa conexão também. Quando eu não me dou conta da rapidez com que a vida passa, eu fico achando que eu ainda sou garotão, eu fico achando que eu sou garotona. Não no sentido espiritual, mas no sentido de corpo físico. Aí o cara de 50 anos quer jogar basquete com a molecada de 20 e arrebenta todas as costas, arrebenta as costas. Tá? Por que vai acontecendo isso aí? Porque eu não percebo. Tá lá com 60 anos de idade, quer namorar uma menina de 18. Não vai conseguir sexualmente ter uma relação normal.
Tá? É esse aspecto, não é um criar que deve isso ou deve aquilo. Eu estou entrando no processo de perceber-se. Qual que é a sua realidade hoje? Então, já começa por aí, né? Hoje, se possível, já olha no espelho e fala, quanto tempo eu tenho de vida aqui? Qual o tamanho dos meus filhos? Qual o tamanho dos meus netos? Quanto está meu gato? Quantos gatos eu já tive? Quantos cachorros eu já tive? E aí você vai entender a rapidez com que a vida passa. E talvez acorde para fazer algo a respeito. Por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, todo minuto e cada ação constituem admiráveis bênçãos e devem ser utilizados com sabedoria e propriedade, vivendo-os intensamente. Cada minuto. Um minuto passa muito rápido. Tem um treino aqui. Um treino. Vai no Google e digita assim: exercício prancha. É um exercício simples. Você vai deitar de bruços e depois vai tentar apoiar o peso do seu corpo só aqui. Tá? Vê lá direitinho como é que faz. E aí você tenta fazer 1 minuto de prancha se você nunca fez. E aí você me conta se 1 minuto passa rápido. Não passa. 1 minuto fazendo prancha demora muito para passar. Tá? Isso se dá em tudo. Fica 1 minuto fazendo abdominal. Você que nunca faz. Certo? Deixa 1 minuto a mais o arroz com o fogo ligado. Então, essa conexão, ela parece tola, mas ela não é. Tá? É uma coisa de internalizar e falar um minuto. 1 minuto demora muito tempo. E 1 minuto não passa nada. Tá? Então, a vida também vai ser assim. Olha lá, a Sandra já fez. Você vai ver, passaram 30 segundos, quando 20. Então, quer dizer, é muito difícil quando você relativiza, entra no pensamento de Einstein, né, e vai para a relatividade e fala, quer dizer, 1 minuto é rápido ou é muito demorado? 1 minuto é muito demorado, dependendo do que você estiver fazendo. Isometria total, é isso mesmo, Dioclésio. O Dioclésio aguenta. Tá? Então, e com os meus filhos? Esse 1 minuto a mais vai fazer diferença? E brincar com o meu gato de jogar uma bolinha para ele buscar, o meu cachorro jogar uma bolinha, pegar uma linha para ele, né? Para ele se locomover, para ele fazer uma ginástica, para ele ter uma coisa. São pequenas coisas, mas elas fazem uma diferença muito grande e o principal, limpam a tua consciência e te livram desse umbral cheio de monstros, que mais parece a parte de baixo da cama de uma criança. Antônio aguenta 20 segundos, é isso aí. Como demora 1 minuto de prancha? Vamos lá. Só para compartilhar o que a Elisa falou, eu sei que vai dar tempo. Tá aqui no YouTube, ó. E outras coisas também, o pessoal da prancha, ó. Vitor, meu marido diz assim, tá aqui, ó. Se eu fazia um trabalho em 1 hora e agora levo 2 horas, porém faço. E acabamos tranquilos e ao mesmo tempo ativos. Isso é reconhecer que existem limitações e algumas pessoas não querem reconhecer, né? Continuam achando que vão dar conta. Como eu falei dos relacionamentos, a pessoa fala, não, eu vou sair com garotas novas, estou com 50, 60 anos, é só tomar um remédio, mas vai tomando tanto remédio, quer dizer, a sexualidade de uma garota de 20 anos é assim, todo dia e às vezes 2 vezes por dia, dependendo de como estiver. Como é que o indivíduo vai tomar remédio todo dia, 2 vezes por dia, alterando a sua circulação? Chega uma hora que vai dar ruim. Tá? Então, é nesse sentido que eu falo, não no sentido de que eu não possa me apaixonar por uma pessoa, mas aquela dificuldade que a pessoa tem de falar isso. Tem uma piada que ela é muito ofensiva e ela é muito contada assim por homens, né? Quando o cara fala assim, e aí, como é que é para você agora ter virado vô? Não, virar vô não é o problema é que agora eu tô casado com a avó. É isso que eu quero dizer. Por que é um problema? Quer dizer, agora perdeu a validade. Então, quer dizer, a figura tem uma validade. Ah, não, ficou careca, não serve mais. Ah, não, engordou, não serve mais. Opa, 60 anos, acabou o nosso contrato. Se colocar e falar, não, peraí, eu estou construindo uma vida aqui, tá? E essa vida passa por este corpo físico, mas eu não posso ficar resetando ela e toda hora, agora eu vou voltar com uma menina de 20 anos porque eu quero estar com uma menina de 20 anos, não porque eu me apaixonei por uma. Continuando, Joana. A compreensão da vida como um todo, feito de etapas, estimula a conquista dos patamares do progresso, ainda mais pela sua marcha ascensional. Fosse limitada ao período berço-túmulo,
todos os labores perderiam seu conteúdo ético e os esforços esvair-se-iam na consupção do nada. Consupção, ato ou efeito de gastar até a destruição, aqui no glossário. Compreensão da vida como um todo, feito de etapas, estimula a conquista dos patamares do progresso, ainda mais pela sua marcha ascensional. Fosse limitado ao período berço-túmulo, todos os labores perderiam seu conteúdo ético e os esforços não valeriam de nada. Tá? Então, como é que eu compreendo a vida como um todo? É o teu espírito que vive. Qual é essa etapa? Este corpo físico que você habita, este nome pelo qual você se habituou a ser chamado, chamada. Continuando. Considerando a energia psíquica valiosa e atuante, a mente, desatrelada do cérebro, prossegue independente dele, e a vida estua. Estuar, estar ardente, pleno de vigor, de força. Ou correr também, né? Você tem o estuário, mas é no sentido de que a vida flui. Tá? Considerando a energia psíquica valiosa e atuante, a mente desatrelada do cérebro prossegue independente dele, então a vida continua, mesmo que o cérebro e o corpo físico não estejam funcionando mais. Desse modo, enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência, a morte desaparece. E o medo que possa inspirar transforma-se em emulação para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações, quando ocorrer naturalmente. Vício mental arraigado, o medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio. Enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência. Por que com equilíbrio? Porque eu também não posso ficar preso a isso. Tá? Quando eu estou falando de atentar para cada minuto, são esses minutos. Vou ter que fazer algo, está passando um minuto. Ai, meu Deus, passou um minuto, eu não fiz nada. Isso é desequilíbrio também. Dá valor demais assim. Ai, tem um minuto, vem cá, filho, eu vou te abraçar. O filho vai falar, ô pai, para um pouco. Ainda mais se for adolescente. O que foi? Tá me abraçando toda hora? O que aconteceu? Não, assisti um estudo lá, eu tenho que ficar te abraçando porque eu vou morrer. Não vá por esse caminho. Dá uma relaxada, encontre esse equilíbrio. Quando você tiver uma oportunidade que te foi colocada, faça algo daquilo ali. Evite fugas constantes de confrontos com outras pessoas, sabe? Ah, vou viver com fone de ouvido para não conversar com mais ninguém, essas coisas. É isso aí, Maria Emília. Ou querer trocar uma de 60 anos por 3 de 20, como se fosse dar conta. Não dá. Não dá. Trabalho para um casalzinho lindo que são casados há 70 anos. São muito fofos, diz Elisete. Isso sim é valioso também, né? Tá? Então, quando entra nesse equilíbrio, o conceito de sobrevivência, a morte desaparece, porque eu entendo que eu estou construindo vida nas relações que eu tenho. Tá? E o medo que possa inspirar a morte, então o medo que a morte costumava inspirar, transforma-se em emulação para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações quando ocorrer naturalmente. Ou seja, eu lembrei que eu vou morrer, então ao invés de ficar, ai meu Deus, eu não posso morrer, eu falo, o que eu posso fazer agora para aproveitar que eu ainda estou vivo? Então você troca o medo da morte pela fé na vida. A fé na sua vida. A fé de que você pode fazer algo de bom para os seus filhos, a fé de que você pode fazer algo de bom para você, e quem sabe para o sagrado, quem sabe para a doutrina, quem sabe para o seu bairro, quem sabe até onde pode chegar. Mas nesse momento você troca. Ai, fiquei doente, eu vou morrer. Tô com a gripe, a dengue, chikungunya, tô indo embora, já vai fazendo o testamento. Não faça o testamento. Traga as pessoas e fale, olha filho, eu tô com dengue aqui, pode ser que eu não sobreviva, então sentem aí, vamos bater um papo enquanto isso, pede uma pizza e vamos conversar. Eu quero aproveitar nesse momento para falar para vocês o quanto vocês são importantes para mim. Você, meu filho, isso. Você, minha filha, isso. Você, minha esposa, meu marido, isso. Você, minha mãe e tal. E use esse momento, não para um momento de, meu Deus, estou indo embora, e agora? Não, vai para um processo de falar, tá acabando, mas me deram de repente 10 dias para eu tomar decisões, faça como se estivesse morrendo.
Porque se você sobreviver, você estará num ambiente muito mais fortalecido, porque agora as pessoas sabem o quanto você as ama e o quanto elas são importantes para você. É uma diferença muito grande. Você volta uma pessoa mais forte para um ambiente mais forte. Então a vida vai ser ainda mais gostosa. Vício mental arraigado, o medo do fim, converte-se em esperança de um novo princípio. Pronto. Parece fácil, né? Não é fácil. É possível. Mas vai depender do quanto de fé se coloca aqui. Mais uma nota do expositor para já irmos para o encerramento. Ainda na Revista Espírita, de 1865, Kardec traz o seguinte, fevereiro de 1865. O mundo visível e o mundo invisível estão em relações perpétuas e se apoiam mutuamente. Não mais sendo permitida a dúvida sobre o futuro, o temor da morte não tem mais razão de ser. Ela é encarada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. O mundo visível e o mundo invisível estão em relações perpétuas e se apoiam mutuamente. Fique tranquilo, seus filhos continuarão aqui, sua esposa continuará ali. A única ressalva que se pode fazer é que talvez você descubra que esse menininho de 5 anos, que é o teu filho, na verdade seja pai, tá? Eu vou desencarnar, eu encontro meu filho que tem 5 anos agora e falo, olha, meu filho, mas o espírito dele já pode ter sido meu pai, que fez algumas coisas erradas, precisou de um resgate, eu vim como filho, então o que eu quero dizer com isso? Não se apegue aos papéis sociais, se apegue ao afeto, porque esse não termina. Ai, mas meu filho não vai sobreviver. Vai. Pode ter um espírito milenar ali que vai saber se virar, vai sentir tua falta porque te ama, vai ficar perdido de vez em quando, mas vai encontrar um caminho. Quando você se pega, meu filho, minha esposa, vira posse, vira esse pronome, meu. Quando você desapega o sentimento que eu tenho por você, tanto faz se você é meu pai, minha mãe, meu vizinho, minha vizinha, eu simplesmente quero o seu bem. E ao desencarnarmos, procurarei por você pelo afeto que te tenho e não pelo papel social. Olha, filho, desculpa eu ter morrido, eu não pude criar você. Jamais. Jamais. Olha, filho, que bom que eu desencarnei tendo tido 5 anos ao seu lado para me apaixonar tão profundamente, para te amar de forma tão maravilhosa como eu te amo. Aí é diferente. Fica claro isso? Então, apegue-se aos sentimentos e aos afetos, porque estes permanecem. Os papéis sociais no mundo espiritual nem sempre significam alguma coisa. Não mais sendo permitida a dúvida sobre o futuro, o temor da morte não tem mais razão de ser. Certeza do futuro é a chave para isso aqui, tá? Certeza do futuro é proporcionalmente inversa ao medo da morte. Quanto mais certeza, menos medo. Quanto menos certeza, mais medo. A morte é encarada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. É isso aí. Legal? Próximo encontro entraremos no capítulo 10, conteúdos perturbadores, 10.1, a raiva, parte 1. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão. Esticou um pouquinho o estudo, mas como era parte única, não dava para dividir isso aqui. Ia ficar muita elucubração. Então eu agradeço a todos vocês. Ficamos até o fim, conseguimos vencer as falhas técnicas por 2 vezes, mas terminamos. Ok? Brincadeiras à parte, muito obrigado pelas mensagens que foram deixadas aí. Eu estou lendo todas aqui no Visão Periférica. Muito obrigado pelo carinho, pela força da rede, à equipe, a todo mundo que possa estar envolvido nisso. A vocês da rádio, do SoundCloud também, muito obrigado. A Rede Amigo Espírita, em todos os seus expositores e seguidores também, muito obrigado, tá bom? Certeza do futuro é o que resolve a questão do medo da morte. Legal? Muito obrigado, então, que tenhamos aí uma ótima semana, um ótimo outono, um grande abraço e muita paz.